Nesse ano de 2017, o Fórum da Agenda 21 estabeleceu um calendário de encontros que serão transmitidos mensalmente ao vivo pelo canal do jornal Folha do Litoral no YouTube, o Flitoral 21. Os temas foram selecionados com base no planejamento estratégico de Paraty, desenvolvido pela Agenda 21, e com o apoio da Prefeitura e do SEBRAE, no final de 2015, que é esse livrão grande que está aqui. E o tema de hoje é transporte público de Paraty. Para falar sobre esse assunto, o Fórum convidou o prefeito de Paraty, o Cazé, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Santos Coquinho, o representante da empresa Colitur, o senhor Paulo Afonso, o senhor Carlos Ribeiro, secretário de Obras, e o secretário da Guarda Civil, da Guarda, Defesa Civil e Trânsito, o senhor Botelho. Mas nenhum deles compareceu. Então, estamos aqui com o Fernando e o Domingos, e vamos fazer um bate-bola um pouco sobre esse assunto. E o Fernando vai fazer uma cronologia, uma abertura sobre o tema transporte público. Vamos lá, Fernando. Muito bem, boa noite, pessoal, boa noite, Lia, boa noite, Domingos Oliveira, muito obrigado pela presença. Eu sou secretário executivo da Agenda 21 de Paraty e tenho que dizer que é com grande satisfação que a gente começa o nosso primeiro fórum de discussão das questões pungentes levantadas pela sociedade e pela comunidade para discutirmos em 2017. Serão pelo menos 4 dessas discussões, 4 fóruns. Esse primeiro foi escolhido por ter sido, de fato, uma questão prioritária, a questão dos transportes. Tivemos grandes problemas recentemente com a questão do transporte urbano em Paraty. É uma grande satisfação e, por outro lado, uma grande decepção não termos aqui os representantes do sistema do executivo, do legislativo, do município, convidados, e da empresa, convidados a virem aqui apresentar suas posições, suas ideias e seus comentários e participar dessa discussão, que é uma discussão da Agenda 21, é uma discussão da sociedade, é uma discussão das comunidades. Lamentável. Então, eu faço uma pequena abertura. Temos a imagem ali do que se trata, que é o Sistema de Transportes de Paraty, Fórum Delis, Agenda 21. Essa é uma questão que eu abordo há mais de 20 anos com estudantes da Unicamp, nas aulas que eu dou na Unicamp, de transporte. Eu gosto muito dessa figurinha, embora seja em inglês, ela vai de A até Z com elementos de transporte. Começa lá em cima em A, airplane, avião, né, passa para ônibus, bus, que é principalmente a questão em Paraty, e vai indo até Z, Zeppelin. Também eu gosto de mostrar a ideia da origem do transporte coletivo. Em 1612, essas imagens, carruagens de aluguel, em Paris, 1662. São as primeiras linhas com itinerários e horários para transporte de pessoas. Se hoje nós temos dificuldade de se deslocar até o Taquari, se deslocar até o Patrimônio, tá certo? Nós temos que entender um pouco, são 400 e tantos anos e Paraty não consegue se organizar em relação a isso. Uma imagem embaixo ali de Paris, 1826, são carruagens ônibus. Omnibus, em latim, quer dizer para todos, é uma palavra latina. Omnibus, é para todos. Se você entrar no famoso Google, mecanismo de busca da internet, e digitar lá em cima, melhor transporte urbano do Brasil, o que o Google te mostra? Inúmeras entradas para a cidade de Curitiba, para o município de Curitiba. Nós sabemos hoje, a administração pública em Curitiba, empresários em Curitiba, o sistema legislativo de Curitiba, nos últimos vários anos, progrediram e caminharam para um sistema muito bonito. Então, você encontra ali em cima, pesquisa diz que Curitiba tem a melhor avaliação no transporte público. Ótimo! Queremos uma Paraty tão elogiada no transporte público como Curitiba? É fácil. Vamos ver o que Curitiba faz. Se você entrar na URBS, que é o site da empresa que administra os transportes urbanos em Curitiba, você vai encontrar um site muito bem elaborado, muito bem feito, com todas aquelas abas lá em cima.
Essa segunda aba que você pode procurar são os custos da rede integrada de transportes. As confusões em Paraty foram pelo aumento da passagem, o aumento do bilhete de passagem urbana e que gerou esses problemas há alguns meses. Isso tem que ser trazido à população. Então, se hoje você for na internet e clicar ali onde está aquela seta azul da tarifa, você vai encontrar custo/quilômetro por componente utilizado no cálculo da tarifa técnica vigente. É assim que o município diz se a passagem vai aumentar ou vai diminuir e por que vai diminuir. É assim que tem que ser feito, com clareza, com transparência, bem publicado. Então, se você quer saber quantos reais acaba custando a sua passagem e por quê, você descobre no site da Prefeitura de Curitiba, ali do lado esquerdo, combustíveis e lubrificação, pessoal, encargos sociais e benefícios. Está explicado quantos % isso vai parar na sua tarifa. Custo de administração, 4,8%. Amortização, rentabilidade justa, impostos e taxas. Então, todos esses cálculos que são feitos, essa matemática, é para ser feita em todos os municípios, por todas as prefeituras, em parceria com os empresários, é para ser dada publicidade a isso, explicada à população, para a população saber por que ela paga quanto pela passagem urbana. Outra coisa importantíssima que você descobre nesse site da Prefeitura de Curitiba: Conselho Municipal de Transporte, está lá. Você clica, você descobre que é em cumprimento ao disposto no artigo 31 da Lei Municipal de 2008, um decreto municipal 2008 criando o Conselho Municipal de Transporte. Cadê no nosso município esse conselho? O que você encontra nesse site? Todos os membros do conselho, quem é o presidente, quais são as empresas contratadas que fazem parte, os empregados das empresas contratadas, representante dos usuários do transporte coletivo, órgão gerenciador do sistema. Então, isso está claro lá. A legislação, todos os decretos municipais, todas as atas das reuniões desse Conselho Municipal de Transporte. Esse é o nosso sonho, que o nosso município possa encabeçar a lista dos 10 municípios no Brasil com o melhor sistema de transporte urbano. É essa a abertura que eu faço de encaminhamento para uma discussão que, pelo jeito, não vai haver, na falta dos representantes do Poder Legislativo e Executivo do nosso município. Não vamos poder tratar com eles essas questões, que, por municípios como Curitiba, são disponibilizadas, tornadas transparentes e colocadas aonde tem que ser, na internet, para toda a sociedade e a comunidade consultar e opinar. Obrigada, professor Fernando. Com essa apresentação, a gente entende um pouquinho mais como é que funciona a parte de trás, né? O que é que precisa ter, né, um município para que tenha uma situação viária um pouco mais transparente, né? E com a autoridade pública fazendo o seu papel, né? E os cidadãos também, né? Porque quando você fala, cadê o Conselho Municipal de Paraty de Transporte, Paraty, a gente dá essa responsabilidade, também não é só das autoridades públicas, mas é também da população, né? Que precisa também, não dá para você só se interessar pela participação na hora que os números aumentam, né? Na hora que a passagem fica cara. A gente tem que pensar que a participação do cidadão ela tem que acontecer ao longo da vida pública da cidade, né? Então, se a prefeitura não está fazendo o seu papel, a comunidade tem que ir lá, né, buscar saber por que a prefeitura não está fazendo o seu papel. Então, segurança, qualidade, preço justo foi um pouco do que se comentou pela internet ao longo desses últimos dias e semanas, desde quando houve uma crise no transporte de Paraty com um aumento da passagem dos ônibus da Qualitur, né? E a gente se pergunta, aliás, esse espaço é para isso, né? Qual o papel da Câmara, qual o papel do Executivo e qual deve ser o papel do cidadão nesse processo, né? Domingos, você queria apresentar um vídeo e também falar alguma coisa a respeito, porque você acompanhou, inclusive esteve lá em loco, né? Filmando e fazendo reportagem
sobre esse assunto. Eu até brinco, entra Zé e sai Zé, e a gente fica sempre querendo responsabilizar o poder público, mas o que é de concreto hoje nesse país é que o país está agonizando, o Estado morreu, e o município tem que cumprir a sua grande função. A gente não pode ficar dependendo do governo estadual. E o interessante nessa discussão, que eu acho que nós estamos vivendo na era da pós-informação e da pós-verdade. E por incrível que pareça, nós temos hoje celular, Facebook, comunicação, informação, pra caramba, mas comunicação mesmo não se tem. Quando a comunidade procurou a Agenda 21, eu falei, olha, tem que procurar o executivo. Não, mas eles já emitiram uma nota que a responsabilidade é do DETRO. E aí, bem, o que eu posso fazer como agenda, o coordenador, é fazer um ofício, encaminhar para o presidente do DETRO, e encaminhei esse ofício para a comunicação, só que não tive retorno. Insisti, aí o departamento de comunicação entrou em contato comigo, falou o seguinte, olha, você tem que ligar para a secretária do presidente. Aí eu liguei. Não, você tem que falar com a comunicação. Eu falei. Quer dizer, na realidade, o departamento de comunicação do DETRO não conversa com a presidência. Então, nós fizemos reivindicando uma reunião urgente aqui no município, para evitar a paralisação das estradas, que é o direito de ir e vir. E eu fui acompanhando com as comunidades, o movimento inteiro, e eu senti que nós íamos perder o controle e ia acontecer, estava anunciada uma tragédia, que ainda bem que não foi uma grande tragédia, mas, inclusive, nesse texto eu alertei que poderia acontecer isso. E foi justamente o que aconteceu. Quer dizer, a comunidade se irritou porque não tinha nenhum canal de comunicação aberto entre o poder constituído público e a comunidade. E a comunidade só estava querendo uma explicação por que o preço de uma passagem de R$ 3,20, ela sobe para 7. E aí eu falei, que problema é esse? Entendeu? Onde é que está o cálculo? Qual é a matemática que explica um aumento, dobrar uma passagem em menos de 1 quilômetro? É intermunicipal. Já sei, deve ficar nos Estados Unidos da América, né? A gente está fazendo uma mudança. E nós acompanhamos isso. E olha que interessante, nas filmagens eu fiquei o tempo inteiro para garantir a segurança também da comunidade. E observei que os ônibus todos pegaram fogo da parte de trás. E estão dizendo que foi a comunidade que tocou fogo. Eu realmente não vi ninguém tocar fogo, mas eu acredito que é muito difícil tocar fogo em um ônibus no meio de uma multidão, onde de um lado tinha a Polícia Federal, rodoviária, e a Polícia Militar. Se realmente a comunidade tocou fogo a alguém, deve ser o cara um gênio, né? Porque ele deve ter feito algum curso lá com os árabes, porque ninguém viu e de repente os ônibus pegaram fogo. E isso gera uma imagem muito negativa para o nosso município, que se propõe patrimônio da humanidade, e nós estamos com a marca Paraty Cultura em verde e azul, e não temos um canal de comunicação. Por isso que eu acho que é muito importante manter esse programa, e o Nelson até me fez uma observação muito interessante. Falou, Domingos, a gente não tem que ficar cobrando, deixa o executivo lá e tal, a gente tem que apoiar. E até mandei um e-mail para ele, Nelson, infelizmente, nós estamos chegando num momento em que a democracia participativa, entendeu, é necessária. Porque essa democracia representativa, onde a gente vai lá só para votar, e todo mundo sabe como é que é o processo de votação, né? Quem tem mais grana para bancar a campanha, per capita, né, voto por razão econômica. E aí você se estabelece um governo que não é legítimo. Cada regra do jogo é essa. Mas é muito questionável. Uma sociedade que se divide entre grupos, né, disputando, entendeu, o poder, não buscando o poder para transformar. E nessa questão do sistema de transporte, eu digo o seguinte, que se a gente não tiver o tato, a humildade de chamar, a Agenda 21 é uma agenda oficial, criada, tem uma cadeira do Executivo,
tem uma cadeira do Legislativo, tem uma cadeira de todas as instituições de Paraty. E o nosso objetivo aqui não é ser executivo nem legislativo. A nossa única missão como agenda nesses 16 anos tem sido promover o desenvolvimento sustentável da Costa Verde. E nós saímos da teoria e fomos para a prática. Porque se somos referência hoje da campanha global Passaporte Verde, foi em função dessa rede de empresários, comunidades que debateram, que lutaram para isso. Agora, eu fico me perguntando, será que vale a pena? Ou a gente tem que ficar em casa mesmo? Porque se as nossas lideranças políticas não respondem nem um ofício, que idade é essa? É a idade o quê? Das trevas? Entendeu? Ou seja, não interessa, quer dizer, o debate. E nós não estamos nem para debater, porque, inclusive, tem aqui um documentário que a gente vai passar para encerrar, foi a última reunião que eles apresentaram a questão da licitação. Porque eu sei também que isso é um problema muito grande. Como é que o Executivo vai resolver de uma hora para outra um sistema de transporte que já vem num ciclo vicioso e viciado há muito tempo, né? Mas só através do diálogo. Eu acredito que a gente está aqui para buscar insistentemente esse diálogo. Agenda 21, aqui, ó. Dá um close aqui, Dinho. Temos aqui um documento feito nessa casa aqui, com muito trabalho, participação de muita gente, e mostra claramente que o município de Paraty tem muito mais atrativos e muito mais condições de vencer a crise do que a gente imagina. Mas também tem questões que, se a gente não for com profundidade, nós vamos pagar um preço muito caro. É quem vai pagar? As pousadas, os restaurantes, a nossa economia. Ou seja, se nós quisermos apostar, que se não fizermos nada, logo, logo nós vamos estar em uma crise muito grande. Porque Angra já está, Paraty vai entrar na sua crise. Ou a gente cuida do sistema de transporte, mas primeiro tem que melhorar o sistema de comunicação. Entendeu? Então, esse fórum aqui se propõe em, pelo menos, a gente dialogar. Porque sem diálogo não existe o humano poder de reflexão. Sem diálogo não existe o humano poder de reflexão. E se não existe o poder de reflexão humano, então estamos todos na selva, salve-se quem pudesse ela vir. É isso que nós queremos para Paraty? Obrigada pela sua complementação. Alô? Teste? Eu gostaria de saber se alguém que está aqui assistindo, acompanhando o fórum, teria alguma pergunta a fazer. Estamos abrindo aqui o microfone. Enquanto o pessoal pensa, eu vou pedir, Edmar, você solta um vídeo sobre o encontro que teve sobre a questão do transporte. A frota não deveria ser calculada em relação ao número de usuários. É exatamente isso. Você define a quantidade de horários, a demanda e o tempo de percurso. Né? Se o ônibus para ir à Trindade, com condição de segurança, ele vai gastar 50 minutos, então se você quiser a cada meia hora ter um ônibus... Professor Fernando César é engenheiro da Universidade Estadual Paulista. Nessa audiência pública de hoje, aqui sobre a questão do sistema de transporte, onde é que entra a questão do plano municipal de mobilidade? Ou seja, se a gente está fazendo uma licitação, não seria o ideal fazer primeiro um plano de mobilidade para se fazer a licitação? Não, nesse caso não, porque nós estamos comparando esse processo de licitação e trazendo exatamente a Lei Federal de Mobilidade Urbana. Então, esse projeto da licitação do transporte coletivo aqui de Paraty, ele está dentro da Lei Federal de Mobilidade Urbana. Então, já está sendo contemplado tudo aquilo que a lei quer que contemple dentro do sistema de transporte coletivo de passageiro por ônibus. Quer dizer, Paraty, ao longo desses anos todos, não tem um conselho efetivo e também desrespeita aquele tarifário que foi construído pelo Conselho Federal de Transporte, quer dizer, que tem aqueles cálculos básicos onde tem um número de passageiros, uma equação até um pouco complexa, mas que, bem utilizada, pode trazer um preço justo para os passageiros.
esse plano agora contempla isso? Esse plano contempla, porque exatamente está dentro do plano de mobilidade. No plano de mobilidade, no capítulo 9, ele determina o que é a tarifa de remuneração do sistema. Essa tarifa tem que contemplar todos os custos decorrentes do sistema de transporte coletivo. E também ele questiona e aponta que tem a tarifa pública, que é a tarifa que o usuário do transporte do município irá pagar. E quando houver diferença entre tarifa de remuneração do serviço e a tarifa pública, essa diferença será coberta com subsídio. Então, a lei federal já diz isso, que pode ter o benefício do subsídio para reduzir a tarifa pública para os usuários do município. Mas só a última pergunta. Em relação à questão da integração municipal, a gente observa hoje que as comunidades têm dificuldade de locomoção, porque às vezes tem que pagar 2, 4 passagens para chegar de uma comunidade à outra. Não existe, quer dizer, um sistema de integração da malha, do sistema de transporte. Dentro desse plano está prevista essa integração? Inicialmente não, porque na pesquisa que nós fizemos, e normalmente em todas as cidades, qual é o destino da população? Ele vem dos bairros ou do distrito para o centro da cidade. Esse é o maior destino da população. E também aqui foi identificado isso, porque quem está no bairro ou no distrito, ele vem para o centro da cidade, ou, nesse caso, e depois volta, retorna lá, para fazer as suas atividades aí, pessoais de saúde, bancárias e comércio, tudo. Então, e foi feita pergunta a questão do plano de integração, para ter a integração entre outras linhas. Isso não apareceu aí como um fator principal. Então, nesse primeiro momento, a questão da integração não me pareceu ser um dado assim relevante, de grande necessidade da população. O que nós vimos que a população recomendou e questiona é melhor qualidade dos ônibus, de uma frota mais nova, a questão de melhor segurança, a questão dos pontos de ônibus com abrigos cobertos de proteção, tá? E mais horários nas linhas. Isso foi os pontos relevantes que já vai ser colocado nesse edital. Agora, o transporte é dinâmico. Então, como é dinâmico, com o tempo, a gestão do poder público sobre o sistema, tendo um melhor controle, pode ser colocado essas novas ideias, essas novas ações aí para cada vez aperfeiçoar o sistema. Então quer dizer que o plano de mobilidade vai ficar para um outro momento, quer dizer, talvez na próxima gestão do governo, é isso? Bem, o plano de mobilidade, o sistema de transporte está incluído dentro do plano de mobilidade. Agora, pelo que eu vi, Paraty ainda não fez o plano de mobilidade. Nós incluímos a lei do plano de mobilidade nesse processo de estudo sobre o termo de referência para o processo de licitação. Ou seja, o processo de licitação vai estar vinculado ao plano de mobilidade e como e da forma quando tiver. O que ficou claro é que realmente não tem um plano de mobilidade. Ele fez apenas uma adequação usando o plano de mobilidade federal, mas eu acho que é necessário a gente interpretar a questão do município. E até no final ele realmente fala que nós não temos um plano municipal de transporte, né? E eu acho que isso já nós já estamos devendo isso há muito tempo. Não é só esse governo, mas ao longo dos pleitos que tiveram, eu acredito que todos nós estamos negligenciando, não só o poder público. A comunidade ela foi lá e interagiu por causa do preço da passagem, né? Depois está sofrendo uma pressão porque estão sendo chamados todos para depor, entendeu? E, quer dizer, isso enfraquece. É claro que queimar ônibus não vai resolver o nosso problema. Vai resolver, sim, se juntar o poder público, a comunidade, as instituições, como o Convention, a CIP, a Integração Comercial, o IFAM, o ICMBio, as instituições, Paraty tem tantas instituições, né, que inclusive fazem parte da agenda,
Mas, na realidade, é que a maioria não tem uma agenda para Paraty, uma agenda para o século XXI. Então, a nossa proposta desse diagnóstico e de trazer essas temáticas dentro da agenda é como se fosse o último suspiro, sabe, que a gente está dando aqui. Pelo menos esse grupo. Porque nós já tivemos o Comamp, que foi um grande movimento do município, que construiu orçamento participativo, que hoje nós não temos, né? A questão da estratégia da saúde da família também nasceu do Comamp, quer dizer, a participação da comunidade. E, com certeza, não é fácil governar, mas vai ser muito mais fácil se os governos que se estabelecerem no futuro, ou agora mesmo, buscarem esse diálogo com a comunidade. Entendeu? E também a gente tem que parar só de ficar criticando, porque a boa eu não aceito críticas também, porque a boa crítica tem que trazer a alternativa, a solução. Por isso que a proposta do fórum sempre foi essa. Vamos criticar, mas trazendo alternativas para o município. E eu espero que nos próximos fóruns, entendeu, o executivo esteja presente, porque tem uma cadeira na Agenda 21 para acompanhar a agenda, isso é por lei, quer dizer, é só exercer o que está na lei, né? A Câmara de Vereadores também tem uma cadeira, como também o Convention, como também a CIP, como todas as instituições de Paraty. Eu acho que está no momento de juntar forças. E os líderes, né, líderes comunitários também, né? Os líderes comunitários estão hoje muito mais organizados do que a gente pensa, tá? Porque eles estão meio afastados, mas eles estão muito indignados com a situação do país. Acontece o seguinte, que se a gente não cuidar do nosso município, como já falei, né? Porque hoje em dia a grande universidade do Brasil surgiu. Está surgindo a grande universidade. São nos guetos, nas favelas e nos presídios. Ou seja, esses anos todos a gente não investiu naquilo que teria que investir. Então, você pode ficar certo, educação, isso, organização, diálogo, comunicação, educomunicação. Então, se nós queremos pagar por negligência, porque essa questão desse plano é uma negligência de todos nós. Pessoas morreram por negligência nossa, porque o sistema sistema público de transporte não é de nenhum governo, não, é da comunidade, uma concessão. Então, nós temos que ter a coragem, mas uma coragem não burra, uma coragem de buscar esse entendimento. Porque, olha, eu estive lá na empresa e eles falaram, não, a gente quer fazer o plano de mobilidade. Eu falei, mas por que já não fez? Ah, mas não pode, porque tem... Não, com certeza a empresa, ela teria que pelo menos se pautar nos princípios da qualidade. Mas se o próprio governo também não tem, se as comunidades não têm, né, uma qualidade de comunicação, de educação, fica difícil. E o fórum está propondo justamente isso, a gente buscar essa qualidade da comunicação, da informação e de produzir ações concretas que possam nos diminuir o nosso sofrimento, entendeu? Dentro do município. Pessoal, é isso, Domingos. A gente acompanha bem de perto, o núcleo acompanha bem de perto o processo todo da Agenda 21, a gente acompanha a trajetória do Domingos como coordenador, primeiro do Fórum Delis e depois da Agenda 21, e a gente percebe que a trajetória dele é uma rota para o futuro, de pensamento que a gente aprende e a gente colabora também porque é nisso que a gente acredita, né, no trabalho da participação, né? Se a gente não faz algo pelo município, além daquilo que a gente já faz por nós e pela nossa vida, em que município a gente está, né? Como é que a gente pode pisar com o pé na calçada e da casa para fora, né? Acho que tem que ser com responsabilidade, né? Tem que ser com participação, tem que ser com compreensão, né? Porque é todo um processo, nós somos apenas uma unidade dentro do processo. As reuniões do Fórum, da Agenda 21, assim como as reuniões de todos os conselhos municipais, são reuniões paritárias, onde existem todos os lados da história juntos, sentados, tentando encontrar a solução para os problemas, né?
os fóruns, o nosso fórum e os conselhos municipais, eles não são executivos, não são órgãos legislativos, mas são órgãos para se encontrar o diálogo, para a gente encontrar olho no olho, porque Paraty é uma comunidade pequena ainda, com uma escala humana, né? E então a gente ainda percebe que a gente pode sentar sim, encontrar as pessoas na calçada, na rua, nos lugares e conversar olho no olho, né? Então, puxa vida, que privilégio que nós temos.